Ela poderia ter sido melhor, mas ainda é positiva a temporada do São Paulo. Eu sei que todo mundo vai falar assim, o cara não tá nem aí, que você pensa pequeno e tal. Eu não acho a temporada do São Paulo ruim. Eu acho que poderia ter sido melhor? Claro que poderia. Ter um chute na trave, a bola não entrou tal. Poderia. Mas acho que é muito dentro do que eu imaginava. Como uma boa temporada. Na verdade, né, eu acho que a comparação é inevitável com a temporada passada, quando o São Paulo ganha um título importante. Mas se a gente for analisar o que é o São Paulo hoje, a gente entende perfeitamente, ainda mais esse ano, que aquele título da Copa do Brasil foi um momento, um recorte específico numa temporada em que os adversários não estavam tão fortes como nessa temporada atual, né? Só para pegar a sequência do São Paulo, eu acho que o Palmeiras é mais ou menos o mesmo nível desse ano e do ano passado. Tem algumas diferenças, mas mais ou menos o mesmo nível. O Corinthians esse ano é muito melhor do que o Corinthians do ano passado. Agora, né? Muito melhor. E não perdeu o jogador no meio do confronto. E o Flamengo desse ano também é menos maluco do que o Flamengo do ano passado, né? Mas acho que talvez o desse ano muito mais desfalcado. Acho que é tão maluco quanto. Que aquilo que a gente viu, né, no confronto com o Flamengo foi um técnico já demitido, o São Paulo, com a comissão que tinha brigado com os jogadores. Verdade, sem dúvida. Né, Mas ali, quando você olha ali, tinha mais jogador. Tinha. Mas ao mesmo tempo, né, trocou o goleiro entre uma partida e outra. Sim. Gabigol jogou... Não, estava o caos. É um recorte específico, né? E acho que do ano para cá, o São Paulo teve mais perdas do que ganhos, né, do ano passado para cá. Então você compara não o time do Flamengo, compara o time do São Paulo. Compara o que o Dorival tinha e o que o Zubeldia tem. Perfeito. Como o São Paulo investiu lá e como o São Paulo investiu aqui. Vou falar 4 caras: Beraldo, Alisson, Pablo Maia, Caio Paulista. Isso. 4 caras com os titulares, né? Exato. Estavam no campo mais. Isso, por exemplo, né? Essa que é uma boa comparação. A janela do São Paulo do ano passado para o Dorival ser campeão foi no meio dos jogos com o Corinthians. Contratou o cara que está atrás de você aí, né? Sim. E além do Ramos Rodrigues para tentar uma cartada. Esse ano contratou Jamal Lewis, Santilongo, Marcos Antônio e Juan Tressoldi. Então, o São Paulo, ele não investiu esse ano para mais do que 6º lugar no campeonato. E acho que o 6º lugar, desde a 12ª rodada, é uma boa campanha. Eu estava até vendo, Tironhões, para vir para cá com alguns argumentos, porque a lembrança, a memória às vezes trai, né? O São Paulo, eu acho que a comparação é com o Inter, por isso que a comparação é com o Inter e Fortaleza. Embora o Inter tenha investido mais que o São Paulo, né? O Inter chegou um momento depois da calamidade que ele freou, até vendeu o Maurício para o Palmeiras, porque ele ficou sufocado. O Fortaleza investiu no começo da temporada, não investiu no meio da temporada. E aí você fala, como é que foi mesmo São Paulo e Inter e São Paulo e Fortaleza no Brasileirão? São os times que estão à frente do São Paulo. E não vai dar para o São Paulo superar. Possivelmente nem o Inter agora. Bom, os 2 jogos do segundo turno, o São Paulo jogou com o Fortaleza com o time misto. O Lucas nem foi para a Fortaleza. Jogou com o Juan no ataque, se a gente for lembrar. E o jogo contra o Inter aqui, jogou com o time inteiro reserva, o goleiro era o Jandrei, perdeu 3-1. São detalhes em relação aos 2 que estão em frente única há muito tempo, Fortaleza e Internacional. Então eu acho que até nessa comparação, o jogo da ida do Fortaleza contra o São Paulo no Morumbi foi com o Carpini ainda, a estreia é derrota. O Carpini cai um pouco por conta daquele jogo, rebote da eliminação do Paulista. E vai para o segundo jogo contra o Flamengo já demitido, né? Então, se você analisar esse contexto todo, eu acho que não é que a temporada foi boa, a temporada foi aceitável. Um time grande como o São Paulo, ele pode várias coisas, mas ele não pode não disputar a próxima Copa Libertadores. Ele tem que estar entre os 6 primeiros do campeonato. E a coisa que não vinha acontecendo, o São Paulo só foi para a Libertadores, só voltou porque ganhou o título da Copa do Brasil. Em nenhum outro trabalho, fora dos Diniz lá atrás, o São Paulo esteve na zona de classificação pela Libertadores. Então, acho que é uma boa campanha. Agora, fica aquela questão, porque para o São Paulo 2025, tem 2 grandes obstáculos. O primeiro é o limite financeiro e o segundo é o calendário, porque pré-Libertadores é uma coisa, Libertadores, fase de grupos é outra coisa. E agora, Libertadores, fase de grupos, depende do Botafogo.
E a gente está vendo que torcer para o Botafogo não é uma coisa tão simples. Pode perguntar ao botafoguense, né? O Botafogo... Aliás, o São Paulino acho que torce para o Botafogo nas duas frentes, né? Para o Palmeiras não ser tricampeão e para o Botafogo ganhar do Atlético, que ele ia à fase de grupos. Aí que nós estávamos conversando no início. Se o São Paulo recebe do Botafogo o presente da Libertadores no dia 30, o São Paulo tem uma partida só no Brasileiro até o dia 30, contra o Atlético nesse sábado, né? O Inter tem o Bragantino em casa. Provavelmente, ou a diferença aumenta entre São Paulo e Inter, ou a diferença fica a mesma, porque o Inter vai fazer 3 pontos, né? Aí eu imagino que antes de jogar com o Grêmio, curiosamente, o Grêmio em Porto Alegre, se o Botafogo for campeão no sábado, o São Paulo, a minha impressão, ainda não é uma informação, é que o São Paulo vai sair de férias. Porque aí ele vai estar em sexto. Tudo acontece. Matematicamente, o sexto lugar deve ser garantido nessa rodada, matematicamente, né? E aí, na fase de grupo, se abrir o G8, não Qual tem é a rodada mais... que você está falando? Matematicamente? É. Agora. Essa aqui. Amanhã. É. Né? Matematicamente, o São Paulo vai estar em sexto, possivelmente, Sim. pela combinação de resultados. Mas aí que tá, o sexto é uma coisa com o Botafogo campeão e o sexto é outra coisa com o Atlético campeão. Sim. Então, com o Botafogo campeão, eu imagino que o São Paulo vai ser o primeiro clube a sair de férias, vai dar férias para os jogadores na próxima temporada. Vai ser aquele clube, esse aí não tem mais o que fazer. O trabalho já está, o técnico está pensando, não é o Flamengo que ainda joga pela sua... Até porque pelos Felipe, traumas sabe o que anteriores, aconteceu tem com o Dorival Júnior, tem eleição, tem um tá. monte de coisa, né? O São Paulo já não, então eu acho que... Mas agora é aquilo, não depende dele, né? Não, quer dizer, não depende dele no Brasileiro, pode descontar 4 pontos em 4 rodadas, é difícil, e vai depender do Botafogo contra o Galo. Aí é uma outra situação. Muito bem, a galera aqui falou que não gostou que você ficou falando que isso, desmerecendo o título da Copa do Brasil do São Paulo. Não foi o caso. Não, não desmereci, não. Eu só falei que era um recorte muito específico. Sim. Né? Mas vamos lá, deixa E eu... o Jeff, só rapidinho, só anotei aqui porque é importante. O Jeff Moraes e o Jair Terra fala: assina embaixo de tudo que o Arnaldo escreveu e falou, ele é sempre muito ponderado, eu concordo em 197% sobre tudo que ele fala. Muito aqui obrigado. O Jeff Moraes e o Jair Terra estão do seu lado aqui, viu? Muito Arnaldo? obrigado. Te elogiando, assim, de maneira rasgada. Muito obrigado. Fala aí, ô Massa. Eu queria propor para vocês que a minha memória é um lixo, vocês sabem disso, né? Vai, que eu pesquisei. Então vamos lá, um recorte de 10 anos. 10 anos. Vamos pode ir lá. deixar este ano de lado. Tá bom. Vamos pegar 2014, É bom? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Tá. Tá bom? Para te dar a primeira levantada. A década- 2014. 2014 o São Paulo foi vice-campeão. Isso. E Ok. foi o único ano em que o São Paulo teve um técnico o ano todo completo. Vice-campeão brasileiro. Muricy Ramalho. 2014. Certo? Técnico. 2015. Nabo. Hã? Oh, desculpa. Ué, não pode... Não, tudo Hã? bem. Perdeu, foi mal. Não, eu só assustei. Perdeu, o Muricy ficou doente, entrou o Milton Cruz um tempo, veio o Osório, que está agora no México. 2016. Nabo. 2017. Quase caiu. 2018. Mais ou menos. 2019. Água. 2020. Campeão Diniz, paulista. aquela coisa... Não. Não. Dinizismo e tal, morreu na praia. 2021. Campeão paulista. Paulistinha. O Crespo. 2022. Água. 2023. Campeão da Copa do 2022 Brasil. quase caiu. Quase 2023, Copa do Brasil. Ok. Então, Você se a pegou... gente- eu tô pegando... Por que eu tô pegando a década? Porque o São Paulo, eu já falei isso aqui, vou repetir. O São Paulo tinha que estar tete a tete com o Palmeiras em tudo. Sim. Nas disputas de títulos, na arrecadação, na estrutura. Corinthians e Flamengo são outras abóboras. Isso beijou, vira princesa. O Palmeiras e São Paulo tem que bradar e brigar muito. Isso veio com o crescimento do São Paulo nos anos 80, quando o Palmeiras, como disse o Aidar, se apequenou, ficou pequeno, diminuiu, né, encolheu, e nos últimos 10 anos foi o efeito ao contrário. O Palmeiras cresceu, são 14 títulos em 10 anos, e o São Paulo ficou para trás, tá?
essa, para mim, é uma relação muito clara. Se você quer analisar o trabalho do Zubeldia, olhe para os últimos 10 anos, que é uma década que se encerra agora em dezembro. Ponto. Você vai... Aí não tem... E não tem nenhum argumento. A única coisa ruim do São Paulo este ano, para mim, que eu acho ridículo, é você ficar de fora dos 4 do Campeonato Paulista. Concordo plenamente. Isso para mim é uma coisa muito ruim. Mas também é de se entender que o treinador foi tirado do clube, né? Chegou um Tudo outro isso. treinador. Não foi o São Paulo que demitiu o Dorival. Então, cara, isso Até também isso tem você que dar um precisa- desconto pro Carpini. Você precisa colocar isso na análise. Senão a análise fica muito fria. Entendeu? Você vai olhar para a década do São Paulo e perceber o que os caras fizeram com o clube, há para mim um caminho claro de reconstrução, de renascimento. Claro, para mim é claro, mas não vou falar mais. Porque senão os caras ficam falando que eu fico analisando os Beldia, que eu sou São Paulino. Então, assim, é simples, para mim é muito simples. É só você olhar que o São Paulo, nos últimos 10 anos, viveu de um ou outro lampejo, uma outra boa campanha, né? Um título estadual, o título da Copa do Brasil gigante. E que disputou eliminou- poucas Libertadores na década. Exatamente. Então agora, cara, é um daqui pra frente. Agora, se o ano que vem o São Paulo retroceder, aí eu acho que é preocupante. Mas tem tudo para manter-se e daqui para frente voltar a crescer, né? Como clube de futebol. Eu não tô, o que eu estou dizendo é que no campo, agora, a torcida está vivendo ainda na outra década. Porque essas pessoas estão acostumadas com o São Paulo que não existe mais. Mas eu acho que não. Aí que tá. Eu acho que a torcida veio durante a década aprendendo a conviver com pequenos objetivos, com pequenas Mas, vitórias. o crescimento título do ano público passado, do Morumbi fez deu mal, uma é isso? fez mal, nunca faz mal. Não, eu sei. Fez mal no sentido de imaginar que o São Paulo estivesse em Tivesse em condição outro de lugar. disputar campeonatos. Voltei, pessoal. Voltei, não é assim. Não é assim. Também foi tratado como voltei, né? A celebração, tudo, a comoção, título inédito e tal. Mas não voltou ainda. Está voltando. Né? E acho que uma das questões, e a gente analisa o trabalho de outros clubes com essas limitações, é a manutenção do trabalho. Não tem outra saída. Não tem saída. A não ser ir construindo tijolo por tijolo. Não tem como. Cristo Redentor. Muita gente falando assim, aí que tá, é o que você está falando, né? Mas claro que tem o torcedor soberano, claro que tem. Que é o cara que está falando, se você falar que sexto lugar é bom, é apequenamento. Tem um monte de gente aqui no chat falando, é apequenamento, isso é um apequenamento. Isso é um apequenamento. Eu estava nem discutir com o Vessone sobre essa questão. A capacidade, o Corinthians enchendo o estádio, né? Média de 45 mil pessoas. Se o São Paulo estivesse lutando contra o rebaixamento, Também estaria assim. estaria assim. O sexto lugar, ele não é emocionante. Amanhã vai ter pouca gente, não vai ter tanta gente. Porém, ele te garante o ano seguinte. Então, por que o torcedor do São Paulo, sempre quando esteve na beira do rebaixamento, lotou o estádio, se envolveu e não se importou do time estar naquela situação. Então, para mim, tem uma revolta maior com a estabilidade do que com o eletrocardiograma. Porque se você estiver no Que é uma afogadilho, você vai. estupidez, desculpe a palavra. É assim. É uma estupidez. Se o São Paulo, eu vou repetir, mas é porque o torcedor precisa entender. Se o São Paulo, vocês estão analisando, se o São Paulo tiver um 2025 idêntico ao de 2024, em termos esportivos, fora a questão do Paulista, de não ir para a semifinal, com o projeto de reengenharia financeira, está ótimo. Eu concordo. Então, está Eu ótimo. concordo. Vamos ligar de novo. Se não, Porque a Ótimo. tendência em 26 A questão é é, você ter mais para fôlego para fazer a coisa para ter andar. a sensação de ótimo, eu vou repetir o que eu já falei. Para ter a sensação de ótimo, se isso As pessoas acontecer, não vão ter essa sensação. Não vão. elas podem ter um atenuante se a cada continha paga, fala assim, pagamos a aqui, hein? publicação. Ó, sim. estamos devendo 600, agora é 599. Sim. Mês que vem é 550. O Casares deveria assim. fazer um Esse é o painel negócio. no Morumbi igual o impostório. Exatamente, impostor. É, Por aqui é. já pagamos não sei quanto. Entendeu? Começa lá com o tamanho e vai. Ó, é boa Não tem dica. não, Vai. vai desaprovado. Então tá aí, né, galera? O São Paulo pode hoje aí, né,
garantir aí a classificação matematicamente para pré-Libertadores. Eu acho muito difícil a gente ir para Libertadores, a não ser que o Botafogo ganhe do Atlético Mineiro. Se o Botafogo ganhar do Atlético Mineiro, a gente tá na Libertadores direta. Porque eu acho que não tem como passar mais o Internacional. Eles estão jogando bem, já abriram 4 pontos. Acho muito difícil mesmo. Mas a pré-Libertadores é a obrigação nossa e a gente conseguiu essa obrigação. Próximo ano, um time que já não vai ter muito dinheiro para investir, a gente ainda ter que jogar Sul-Americana seria, com todo respeito, seria um, né, muito ruim. Então, enquanto o Atlético Mineiro é isso, o público, 30 mil ingressos vendidos, tá? 30 mil ingressos vendidos, não acho um grande público. Porém, o São Paulo pode ter a volta aí de Wellington. O Wellington pode voltar, o Caleri também pode ser que volte também, e o Arboleda é confirmado, tá? Então acho que é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comente sua opinião aqui embaixo aqui, valeu? É nóis, não esquece de deixar o like, se inscrever, porque quando vocês fazem isso, chega pra mais São Paulino, o YouTube recomenda mais, tamo junto. E amanhã eu vou de 2 a 0 São Paulo no Atlético Mineiro pra gente encerrar essa zica aí que a gente tem contra o Atlético, valeu?